que aconteceu nos treinos livres do GP do México de 2025? Gravo esse vídeo 10 minutinhos depois da finalização do treino livre 2, que acabou por volta de 8 horas da noite aqui do horário de Brasília. Pelo menos falando do Brasil, o GP mais tarde no dia que a gente tem na temporada. Ah, mas Fred, e os GPs de madrugada? Aí já é outro dia, entendeu? Aí já começou no outro dia, então na temporada esse aqui é o GP com as sessões mais tardes que a gente tem. E por isso eu tô gravando aqui o vídeo 8h30, esse vídeo deve sair até um pouco mais tarde. Existe uma probabilidade muito grande de você estar vendo ele só no sábado. Mas não se preocupe, se você não acompanhou porque era tarde, porque você estava fora de casa ou por qualquer outro motivo, a gente vai falar um pouco e discutir sobre os acontecimentos dos treinos livres do GP do México de 2025. Começando no TL1, a gente teve 9 novatos participando do TL1, foi um festival de novatos, a Sauber foi a única equipe que não colocou um piloto novato para participar do treino livre 1 no GP do México. E com os tempos a gente teve o Charles Leclerc liderando com o tempo de 1:18.380, seguido de Andrea Kimi Antonelli em P2, Nico Hülkenberg em P3, Oscar Piastri em P4, Gabriel Bortoleto em P5, Arvid Lindblad com a Red Bull do Max Verstappen ficando em sexto lugar. Essa talvez seja a grande surpresa, a gente vai discutir um pouco melhor aqui pra frente, mas Esteban Ocon na sétima colocação, Yuki Tsunoda em oitavo, Franco Colapinto em nono e Alex Albon fechando o top 10, abrindo a segunda página, Isaac Hadjar, Fernando Alonso, Pato O'Ward, o Patrício O'Ward, ou como ele é mais conhecido, né, o Pato O'Ward, grande piloto da Indy, popular no México, Frederic Vest, Paul Aron, Ryu Hirakawa, Ayumu Iwasa, Luke Browning, Jack Crawford e o Antônio Fuoco fechando aí o Festival dos Novatos. Novato, vamos ser justos aqui, alguns aí estão mais próximos do INSS do que de fato serem novatos, mas a gente fala de novatos na Fórmula 1, né? Caso você não saiba, só aquele recapzinho de sempre, as equipes de Fórmula 1 são obrigadas a ceder 4 vezes ao longo da temporada os seus carros para jovens pilotos, sendo jovens pilotos quem nunca participou de mais de 2 corridas na Fórmula 1. Se você correu 2 vezes, você já não é mais considerado um piloto novato, no caso. Eu não vou usar o termo jovem porque Ryu Hirakawa tá no termo de jovem piloto, é brincadeira. E as equipes têm que ceder 2 vezes cada um dos seus carros para isso. Alguns pilotos, como o Bortoleto, o Hadjar e o Antonelli, não vão precisar ceder os carros deles ao longo de toda a temporada, porque como os 2 primeiros treinos livres que eles fizeram foi antes deles completarem 2 corridas, eles já contaram como testes de jovens pilotos nos treinos livres 1. Aí as equipes geralmente empurram tudo pro final da temporada, né, vão enrolando para colocar o piloto, vão enrolando, chega no final, 5 corridas faltando, 2 delas são sprints, você tem que botar os novatos em algum lugar, botam aqui no México, e Abu Dhabi vocês podem esperar que vai estar lotado de jovem também, fazendo o treino livre 1. Dito tudo isso, tirando ali essas informações da frente, bora falar de fato do TL1, que a gente teve 2 coisas ali grandes, que eu acho que com certeza você notou nessa tabela. A primeira delas eu já vou começar com o comentário do Lucas Rodrigues, 4927. O Tsunoda conseguiu ficar atrás do Lindblad. Eu vou puxar de novo a tabela aqui, ela deve estar aparecendo desse lado, se não é desse, de algum lado ela vai aparecer pra vocês. E o Lindblad fica na 6ª colocação, com o Yuki Tsunoda terminando em 8º lugar. Tem algumas camadas pra gente tirar disso daqui. Primeiro, eu vou fazer aquele reforço que eu sempre faço em todos os vídeos. E a gente já teve alguns comentários que vocês vão ver aqui que dão aquela emocionada com o treino livre 1. Mas treino livre 1 não é referência. Ainda mais um treino livre 1 nessas condições. Eu vou puxar ali a mesma carta que eu usei durante o GP de Singapura, que a gente teve aquele treino livre 1 caótico lá, as Aston Martin na frente, todo mundo achando que ia ser um GP malucão, e não foi. E daí no final as Mercedes, que foram mal nos treinos livres, foram muito bem na corrida. Porque treino livre 1 já é a coisa mais distante que você vai ter da corrida possível. Ainda mais aqui numa situação como é aqui o treino livre do GP do México, você teve 9 pilotos novatos participando, você teve muita coisa de piloto atrapalhando. Os objetivos dos carros, dos pilotos nos treinos livres 1 são diferentes um dos outros. O Tsunoda, por exemplo, fez um treino muito mais focado ali em condições de corrida, em condições de pista, do que de fato tentar fazer a melhor volta. Ele fez testes completamente diferentes do que eram exigidos do Lindblad. Então, particularmente, eu não vejo isso como algo que seja o que decrete o fim ali do Tsunoda. Claro que a imagem não fica legal você terminar atrás do Lindblad com todos esses rumores, né? Não que o Lindblad vá pra Red Bull, ele vai pra Racing Bulls, provavelmente. Mas, ainda assim, o Tsunoda, se ele sair da Fórmula 1, e provavelmente ele vai, eu acho muito difícil que fique, não é por conta de ter ficado atrás do Lindblad no TL1. Não é isso que vai ter feito o resultado final, até porque o Lindblad fez um baita de um treino, ele colocou o carro lá na frente. Você pega os outros novatos, eles terminaram tudo lá no fundo.
Todos os outros novatos, ó, terminaram atrás do Pato, entendeu? O Pato terminou em 13º e atrás foi só novato ali. Novato, de novo, entre aspas. Até porque o Ryu Harakal já é veterano de TL1, né? O cara já fez 500 TL1. Mas todos os novatos terminaram atrás do Pato. E o Lindblad fez uma grande volta porque ele tá com um equipamento muito bom nas mãos também. Isso precisa ser dito. Claro que pilotos como Pato tinham um equipamento bom na mão também e não fizeram grande coisa. O próprio Fuoco, pelo que a gente tá vendo ali da Ferrari nesse final de semana, tinha um equipamento bom e foi tenebroso. Mas o Lindblad realmente que fez uma grande volta, se colocando na frente de muita gente nessa brincadeira. O que não significa nada na prática. De novo, treino livre 1. Não é isso que vai determinar o sucesso ou o fracasso do final de semana do Tsunoda. É o que ele fez a temporada inteira, que já foi praticamente nada. Mas assim, até para não ficar muito tempo preso nisso, eu já vou partir para um próximo tópico que algumas pessoas trouxeram. Eu acabei pegando o comentário do Feck. O Lindblad tem potencial para ser campeão mundial, na sua opinião? E eu vou ter que falar a mesma resposta, basicamente, do TL1 aqui de é muito cedo. É muito cedo pra gente ter qualquer informação sobre ele. O Lindblad, diferente do Antonelli, que era alguém que eu já falava que pra mim tinha potencial de ser campeão mundial desde antes da Fórmula 2, porque é alguém que dominou as categorias de base, só ganhou no kart. Não, eu vejo gente às vezes falando, o Antonelli ganhou no kart, depois do kart não ganhou nada. Muito pelo contrário. O cara se tornou um monstro e construiu esse nome por conta do que ele fez nas categorias de base, nas Fórmulas 4, nas Fórmulas regionais. Então, ele construiu ali, pra mim, o Antonelli ainda é um cara que tem um potencial gigantesco pra ser campeão mundial, isso não muda. O Lindblad, eu quero esperar um pouco pra pôr minha mão no fogo, porque ele não teve todo esse sucesso nas categorias de base, não que ele seja um mau piloto, eu acho ele um bom piloto, e tem total capacidade de ser um grande piloto no futuro. Campeão mundial pra mim, eu acho que é muito cedo pra afirmar, eu gostaria de ver ele ano que vem, possivelmente já pilotando pela Racing Bulls, ver como ele se adapta ao carro, ver como ele se adapta à categoria. Fazer um treino livre no México com 9 novatos é uma coisa. Correr uma temporada inteira com a pressão de precisar entregar resultado, ainda mais por ser na Red Bull, é outra. Então, eu quero esperar pra gente ter uma visão mais aprofundada na próxima temporada do que vai ser o Lindblad, do que como ele vai se adaptar a tudo isso, pra aí poder, então, ter uma afirmação melhor. Hoje eu acho que ele é um piloto que tem um potencial muito bom de ser um bom piloto na Fórmula 1, de vencer corridas, de ser um bom piloto se ele tiver um carro decente. Pra mim ele tem completamente esse potencial. Campeão mundial eu acho muito cedo pra afirmar ainda. Agora o nosso outro elefante na sala, né? Tinha 2 elefantes aqui na nossa sala, a gente falou do primeiro. Vamos falar do segundo elefante, que é a Saubers, terminando aqui, como vocês estão vendo na tabelinha, em 3º lugar e 5º lugar com o Gabriel. E a gente já teve o comentário do Diego Barbosa, Bortoleto P5 e Hülkenberg P3 no TL1, é sim pra ser o melhor final de semana da Sauber nessa temporada. De novo, TL1, galera, é a coisa mais distante da corrida. É a mesma coisa dos comentários que estavam vindo durante o GP de Singapura, de que olha a Aston Martin terminando na frente nos treinos livres, a Aston Martin vai destruir na corrida. Era uma condição de pista completamente diferente, era uma situação completamente diferente. TL1 é muito distante da realidade que a gente vai ter na corrida, muito distante da realidade que a gente vai ter na classificação. Então, não dá pra assumir um resultado desses como a Sauber vai ter um grande final de semana, até porque a gente vê que no TL2 já não foi grande coisa assim. No TL2 eles já não conseguiram manter o mesmo ritmo. Isso porque, de novo, o TL1 foi lotado de novato. Os resultados não são na prática ali algo pra gente olhar e falar, é isso que a gente vai ter no futuro. Eu até trago o comentário do Ícaro Pancho aqui. Sauber metendo os 2 carros no top 5 no treino, iludindo todo mundo. Um torcedor da Ferrari, tadinhos, eles não sabem. Exatamente, cara, o Ícaro pegou aqui, eu acho que ele exemplificou muito bem esse sentimento. Tipo, torcedores, calma. Eu quero ficar animado e eu quero torcer pra que a Sauber tenha um bom final de semana. Mas foi um TL1 e um TL1 completamente alterado da realidade pela quantidade de novatos também. Então, eu não acho que seja algo pra compararmos ali e levarmos como uma realidade, porque a gente pode ver no resto da semana. E antes da gente ir para o Treino Livre 2, ver o que aconteceu lá, eu quero lembrar vocês de que agora o clube tem a loja oficial, o FG Clube. Você pode entrar lá para comprar sua camiseta, para comprar seu copo tematizado de Fórmula 1, o link tá no comentário fixado. Eu tô trabalhando pra gente conseguir novos produtos o mais breve possível. Se tudo der certo, vai sair um produto novo nesse sábado já, então fiquem atentos, o link tá no comentário fixado, dá uma olhada lá, tem muitos produtos legais e você apoia bastante aqui o Clube da F1 a continuar funcionando também. No Treino Livre 2, a gente teve o Max Verstappen liderando com o tempo de 1:17.392, seguido de Charles Leclerc, Andrea Kimi Antonelli, mais uma vez ficando muito bem,
Lando Norris, Lewis Hamilton fechando o top 5, George Russell, Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Carlos Sainz e Lance Stroll terminando a primeira página, abrindo a segunda página, Liam Lawson, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Isaac Hadjar, Gabriel Bortoleto, Nico Hülkenberg, Oliver Behrman, Franco Colapinto, Alex Albon e Pierre Gasly na última posição. O TL2 a gente já consegue tirar algumas informações mais próximas, mais possíveis de se relacionar com a corrida, apesar de o TL3 ser mais próximo ainda do que a gente pode ver, mas o TL2 já tem alguns resultados ali interessantes, especialmente porque as equipes fazem ritmo de corrida. Claro que esses tempos foram todos feitos com pneu macio, primeiras tentativas de simulação de volta de classificação, mas com todo mundo tirando o pé em determinados momentos, ninguém de fato fazendo a sua volta de classificação. Eu vou começar com o comentário de Sam, o alfabetizado, a Ferrari novamente liderando os treinos livres para esfregar a realidade na cara dos fãs. E realmente, assim, no treino livre 1 o Leclerc consegue liderar o TL1 e no TL2 o Charles fica em segundo lugar e o Hamilton fica na quinta colocação. Mais uma vez iludindo ali, fazendo parecer que a Ferrari pode ter um bom final de semana, né? Eu não vou botar minha mão no fogo. Já falei que não é responsabilidade minha. O que aconteceu com a Ferrari é responsabilidade deles e de vocês que apostam ainda na Ferrari. É de vocês que acreditam que essa equipe vai entregar alguma coisa. Eu lavo minhas mãos, apesar de ter sido um bom treino livre. Assim, como eu falei no vídeo de previsão, é uma pista que a Ferrari costuma ter bons resultados. O último vencedor dessa corrida é o Carlos Sainz pilotando pela Ferrari. O Leclerc pegou uma P3, o Lando Norris fica em segundo lugar na corrida do ano passado. Então é uma pista que a Ferrari vem do histórico recente de bons resultados, o que pode indicar que eles realmente cheguem com um carro decente para esse final de semana, amanhã na classificação. Tem como afirmar? É uma incógnita. A Ferrari eu acho que é a maior incógnita de tudo, porque você nunca pode levar a sério como eles estão. Se eles estão mal no treino livre, eles vão lá e fazer uma boa volta e uma boa corrida. Se eles estão bem nos treinos livres, chega lá e eles são apagados na corrida, terminam até fora da zona de pontuação. Você não tem como saber. A Ferrari é a maior incógnita da Fórmula 1 analisando o treino livre. Não tem como saber. Simplesmente não tem como saber. Mas dá pra acreditar. Se eu tivesse que botar minha mão no fogo hoje... Olha, zicando. Eu vou zicar, desculpa. Mas se eu tivesse que botar minha mão no fogo, a Ferrari vai fazer uma boa corrida. E não vem depois ali no vídeo de reações da corrida, o pessoal falar, ele terminou em quinto lugar e zicou a Ferrari. Se terminar em quinto lugar é uma boa corrida já, tá? Se a Ferrari terminar em quinto lugar, terminar quinto, quarto ali, já é uma boa corrida da Ferrari. É isso que eu tenho a dizer da Ferrari. Um outro ponto que eu quero comentar com vocês é o André Kimi Antonelli, que fez 2 ótimos treinos livres, terminando em P2 e depois em P3 no TL2, indo muito bem. Foram realmente 2 treinos livres muito bons, cada vez mais reafirmando a questão do dióxido de titânio. Inclusive, já falei no vídeo de ontem, reforço aqui, a gente vai ter um vídeo na semana que vem falando sobre o Antonelli e o dióxido de titânio. Eu vou realmente pegar corrida a corrida, ver se naquele país era permitido ou não o dióxido de titânio e ver o resultado dele para ver se realmente na prática o dióxido de titânio faz diferença pro Kimi Antonelli e os resultados dele. Mas dito isso, no que a gente tem até agora, a gente está num país em que o dióxido de titânio é permitido e o homem está fazendo boas voltas, está indo muito bem no treino. Ele realmente está entregando um bom resultado e me faz cada vez mais deixar de acreditar que isso é só uma brincadeira feita pela comunidade e de que realmente existe algum embasamento científico de que o Kimi Antonelli funciona à base de dióxido de titânio. Tirando essa brincadeira, claro que é importante ressaltar, o Antonelli vai muito bem. A Mercedes teve bons resultados, muito mais por conta do Hamilton do que da Mercedes de fato. Aí talvez seja uma pista que o Antonelli se encaixe muito bem, consiga pilotar muito bem, uma pista que ele goste mais, que ele consiga entregar resultados melhores. Vamos esperar de fato a classificação, né? Treino livre, a gente tem que esperar o resultado para onde importa de fato, mas ele pode vir aí se mostrando uma ameaça nesse final de semana para quem sabe conquistar mais um pódiozinho nessa temporada. E agora sim a gente vai falar do que eu tenho certeza que foi o que chamou a atenção de vocês quando eu passei a tabela. Vamos começar com o comentário do Breno Almeida aqui, né? O Piastri realmente não consegue bem em circuitos de baixa aderência. O ritmo de corrida dele foi péssimo no TL2. E é evidente, não só o ritmo de corrida, mas a volta rápida que ele tentou fazer mais de uma vez. E que o Piastri não conseguiu se encaixar. O Piastri foi muito lento. O Piastri realmente estava muito atrás em questão de ritmo de corrida. Hoje, felizmente, o nosso F1 Big Data postou a tabela de ritmo de corrida pra gente poder olhar com calma aqui todas as situações.
E o Piastri, ele fez o ritmo de corrida dele com pneus macios, e a gente vê que claramente ele estava muito mais lento que o Norris. Lembrando aqui, pra quem não viu, né, porque a gente ficou bastante tempo sem usar, porque o Big Data ou tava demorando muito pra postar ou não tava postando, mas basicamente esse é um gráfico feito pela F1 Big Data que mostra pra gente o ritmo de corrida no treino livre 2 que cada um dos pilotos estava treinando. Quanto mais claro a cor da bolinha, mais novo foi o pneu na volta que ele fez, quanto mais escuro, mais desgastado. E a gente vê ali que o tempo médio de volta do Piastri foi muito atrás do tempo médio do Norris. Apesar do Norris ter feito boas voltas quando o pneu estava novo, ele acabou perdendo um pouco de ritmo com o pneu já mais desgastado, assim como o Piastri também perdeu um pouco do ritmo. E ele perdeu demais, o Piastri ficou muito lento, e claro que a gente não pode comparar os mesmos pneus, né? Não dá para comparar exatamente os tempos de macio com os tempos de pneu médio, mas ele ficou atrás do Oliver Bearman, que foi outro piloto de pneu macio, e ele só ficou na frente de outros pilotos que fizeram treinos de pneu macio que estavam em carros muito mais defasados que o dele. Então, realmente não é essa comparação que a gente precisa ter, apesar de que ainda assim foi um péssimo tempo geral do Piastri na tabela. E é bem preocupante. O Piastri vem mostrando muita dificuldade nesse final de temporada, em pistas que ele não pode mostrar essa dificuldade. Como eu falei, você não precisa vencer as corridas. Eu falei isso em alguns outros vídeos. Ele não precisa vencer as corridas. Ele precisa minimizar os danos. E ficar terminando em quinto nos Estados Unidos, e é o que aparenta que não vai ser tão melhor assim nesse final de semana, a situação pesa muito pro Piastri. A situação pesa muito pro Piastri. E eu trago aqui o comentário do Ziger pra continuar falando. O Piastri totalmente desconcentrado nos dois treinos. No TL1, ele até foi ok, ele foi bem na verdade, ele termina na quarta colocação, mas no TL2 ele claramente não tava lá. Ele não conseguiu fazer um bom treino, o treino de ritmo de corrida, como a gente viu, foi muito mal, ficou bem atrás do Lando Norris, ficou atrás até mesmo do Bearman, e isso é um grande demérito dele. Ainda tem tempo pra corrigir, vai ter mais um treino livre, vai ter a classificação e é lá que importa, a gente nunca sabe o que vai de fato acontecer numa classificação. Às vezes uma bandeira vermelha salva a vida dele, uma bandeira amarela na hora certa salva a vida do Piastri, mas até o momento, dependendo dele, o Piastri não parece que vai se ajudar muito. O próximo comentário veio do Luigi Silvirante, falando: a união todos contra a McLaren está entrando em ação. Realmente, quando a gente pega aqui no TL2, a gente teve vários pilotos de várias equipes indo muito bem. A gente teve o próprio Verstappen, que eu já vou falar dele mais um pouquinho, a gente teve o Leclerc, a gente teve o Antonelli, a gente teve o Lewis Hamilton, a gente teve o George Russell, todos ali se colocando, mostrando que talvez nessa pista esteja um pouco mais equilibrado, com exceção do Verstappen, do que a gente poderia esperar na verdade. Talvez Ferrari e Mercedes estejam mais próximas da McLaren do que a gente espera. E isso é pior para a McLaren, porque o Verstappen parece que tá bem, o Verstappen parece que vai ser o Verstappen, essa já é uma pista que ele naturalmente gosta muito, e se a McLaren não tiver essa vantagem para cima de Ferrari, de Mercedes, ela vai estar deixando de conquistar pontos importantes, e dependendo da situação que termina essa corrida, vamos supor que uma Ferrari vai bem, que uma Mercedes vai bem, termina ali um pódio sem nenhuma McLaren, a situação da McLaren no campeonato vai ficar bizarra. Porque Brasil, pra mim, o Verstappen segue como favorito pra vencer ainda, e ele vai encostar muito, ele passa o Lando Norris, assim, se ele vence Brasil, vence México nessas condições que eu tô discutindo aqui, com Ferrari atrapalhando, com Mercedes atrapalhando a McLaren, a gente chega depois do Brasil com ele já vice-líder, sei lá, 10 pontos do Piastri. Porque o Piastri também não tá indo bem o suficiente pra querer justificar uma melhora. Treino livre é treino livre, classificação é classificação, mas até o momento, duas equipes aí parecem estar ativas pra dar uma atrapalhada na vida da McLaren. E por fim, o comentário do Miguel Luiz 001, Lindblad P6 e Verstappen P1, esse carro do Max deve estar voando. Realmente, o Lindblad faz um bom treino, estando nesse carro do Verstappen, e o Verstappen pega e bota mais de um décimo, 0.150 segundos pra cima do Leclerc. E é uma pista que o Verstappen gosta. É uma pista que a Red Bull tem um histórico positivo, é uma pista que o Verstappen tem um histórico positivo. E quando ele tá nesse nível, quando ele tem isso, ele não vai desperdiçar oportunidades. Eu mantenho minha aposta, eu acho que depois de ver esses treinos livres, depois de olhar um pouco com calma, pra mim, o Max continua como favorito pra vencer essa corrida. E se ele fizer isso, vai aumentar ainda mais o nível de resenha desse campeonato. Cara, o carro da Red Bull parece estar muito bem. O próprio Tsunoda tá indo bem. No treino livre 2 ele consegue colocar o carro em sétimo lugar. Mas principalmente o carro do Max, a gente viu ali, o Lindblad conseguiu. Ser o único novato que terminou na primeira parte da tabela. Foi muito bem. E o Verstappen agora lidera o treino livre 2. Muito bem, muito sólido. Na questão de ritmo de corrida, apesar dele não ter sido o mais rápido dentro dos
dos carros de pneu médio, ele ainda era o carro que conseguiu ali comprimir da melhor maneira, que conseguiu fazer as melhores... conseguiu manter o ritmo o mais próximo possível. A degradação não foi tão grande e a perda de tempo com o desgaste do pneu não foi tão grande também pelo Max. Ele chega muito forte e possivelmente como o grande favorito. Possivelmente não, como o grande favorito para vencer o GP do México de 2025. Mas aí tá o que aconteceu nos treinos livres do GP do México de 2025. Eu quero saber, como sempre, a sua opinião, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, discorda, o que você achou do vídeo. Eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer, não esquece de deixar aí nos comentários. Lembrando também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Outra forma de ajudar, caso você queira, é se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro. É algo totalmente opcional, você não é obrigado a fazer, mas que ajuda muito a gente a poder continuar fazendo todos esses vídeos aqui. E como um benefício, para recompensar quem dá esse apoio pro clube, eu dou prioridade para os comentários aparecerem nos vídeos. Se você quiser produtos tematizados de Fórmula 1, copos, roupas, você pode conseguir isso tudo na FG Clube. Clica ali no link que tá com frete grátis, cupom Clube da F1, não deixa de aproveitar essa oportunidade. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.